Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Olha só que informação interessante aqui a respeito da confiabilidade dos evangelhos, né? Primeiro, em todo o espectro teológico, a maioria dos estudiosos hoje reconhece que os evangelhos são biografias antigas. Entre os tipos antigos de literatura em prosa, normalmente apenas as biografias se concentravam em figuras históricas únicas. A única exceção foi uma forma bastante rara de romance antigo, mas os evangelhos não podem se encaixar nessa designação. A maioria dos romances antigos eram romances, uma característica que faltava nos evangelhos. A forma mais rara de romances que tratam de figuras históricas nunca tratou de figuras recentes como os evangelhos. Tais romances geralmente se referiam a personagens que viveram séculos antes. Além disso, esses romancistas não estavam interessados em relatar informações genuínas. Eles geralmente inventavam a maioria de suas histórias. Em contraste, a sobreposição entre os evangelhos mostra que eles dependem de informações prévias. Isso é o que esperamos de biografias antigas. A biografia evoluiu de discursos de elogio ou crítica séculos antes para obras muito mais claramente baseadas na história do primeiro século. Então, como hoje, os biógrafos escreveram de perspectivas particulares e escolheram quais informações enfatizar e quais informações omitir. No entanto, eles não deveriam inventar eventos como os romancistas faziam. Eles dependiam de fontes anteriores, escritas ou orais, que acreditavam transmitir informações precisas. Pelos padrões modernos, o período mais historicamente baseado da biografia antiga começa no primeiro século a.C., com Cornélio Nepos, e vai até pelo menos o segundo século depois de Cristo, com Plutarco, Suetônio e Luciano. Antes e depois desse período, encontramos muito mais licença homilética. Os evangelhos, no entanto, por acaso, vêm do período mais historicamente baseado da biografia antiga. Olha só que interessante, pessoal. Segundo, os evangelhos são de memória viva. Nossa melhor biografia sobrevivente de Alexandre o Grande vem de quase 5 séculos após sua morte. O Evangelho de Marcos é geralmente datado de 34 a 45 anos após a morte de Jesus. Historiadores e biógrafos antigos admitiram abertamente que, quando contavam eventos de séculos anteriores, muitas vezes dependiam de lendas. O caso era diferente, no entanto, com figuras da geração passada ou duas, quando muitas vezes podiam até entrevistar testemunhas. Algumas pessoas hoje questionam se alguém se lembraria dos eventos da vida de Jesus na época em que os evangelhos foram escritos. Mas, embora ninguém afirme que os discípulos de Jesus se lembraram de tudo que ele disse e fez, eles deveriam ter se lembrado mais do que o suficiente para encher os evangelhos. Os historiadores orais usam a frase memória viva para se referir ao período em que as pessoas que conheceram as testemunhas originais ainda podem estar vivas. Após esse período, é mais provável que surjam lendas, embora muitas vezes essas lendas ainda contêm informações em forma condensada e empacotada. Qualquer evangelho escrito no primeiro século estaria na memória viva do ministério de Jesus. A maioria dos estudiosos data todos os 4 evangelhos canônicos para o primeiro século. Todos os outros chamados evangelhos são posteriores à memória viva, a maioria deles séculos depois. Normalmente os estudiosos datam o evangelho de Marcos entre 64 e 75 d.C. Prefiro a data anterior. Aproximadamente 4 décadas após o ministério público de Jesus. Se alguém hoje sugerisse que não podemos confiar nas afirmações de nenhuma testemunha sobre eventos que aconteceram há 40 anos, não os levaríamos a sério. A maioria de nós conhece alguém ou é alguém que existiu há mais de 4 décadas. É verdade que esquecemos a maioria das experiências e certamente a maioria dos detalhes, mas lembramos dos episódios que mais particularmente marcantes. Presumivelmente, muitos dos milagres de Jesus se qualificariam. Estudos sugerem que muitos eventos significativos o suficiente para nos lembrarmos depois de 5 anos podem permanecer conosco mesmo 4 décadas depois, desde que nossos cérebros permaneçam saudáveis. Além disso, aqueles que ensinaram sobre Jesus não eram simplesmente consumidores ocidentais modernos que podem verificar novamente nossas informações no Google. Eles viviam em um mundo que valorizava a memória. Todas as nossas fontes do mundo mediterrâneo antigo enfatizam a importância da memória na educação, desde o nível elementar até o nível avançado. Ainda hoje, em algumas partes do mundo, alguns muçulmanos que nem sequer entendem o árabe podem recitar grandes partes do Alcorão
em árabe de memória. Os discípulos eram aprendizes no nível avançado. Eles estavam frequentemente no final da adolescência, um dos períodos mais férteis da memória. Os professores esperavam que os discípulos aprendessem e transmitissem seus ensinamentos e exemplos. Isso era verdade, que os discípulos eram alfabetizados ou analfabetos, quer a instrução fosse por escrito ou oral. A menos que os discípulos de Jesus fossem altamente incomuns, devemos esperar que eles tenham aprendido a mensagem e o exemplo de Jesus completamente. Certo, pessoal? Se vocês querem saber mais informações sobre isso, vocês querem que eu falo mais sobre isso, mais pontos sobre confiança, deixe aqui nos comentários, tá bom, pessoal? E eu recomendo aqui para vocês, o curso Conheça Sua Bíblia de capa a capa, acesso vitalício, tá bom, pessoal? O link está aqui na descrição.